Boa noite, a paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? É com muita alegria que estamos aqui novamente, realizando essa live, onde o pastor Marcos tem levado a palavra na sua casa, no seu trabalho, e estamos muito felizes por fazer o ID do Senhor. Eu queria deixar hoje uma palavra de reflexão para a igreja, que encontra-se em Isaías 41:10, onde fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus é fiel, irmãos. Creia. Se você entrou desanimado hoje, creia que hoje Deus pode transformar a sua vida. Amém? Oremos pela palavra principal. Senhor, meu Deus e meu Pai, engrandecido seja o seu santo e poderoso nome, Pai. Estamos aqui novamente para fazer o ID, conforme o Senhor tem colocado essa responsabilidade em nossas mãos, Deus. E é com muito amor, Senhor. Fala conosco, Deus. Usa o pastor Marcos, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que venha a ser ministrado aos nossos corações. Que haja transformação de vida, Pai. Que a sua palavra venha edificar os nossos corações, transformar até mesmo aquela causa que, se perante os olhos humanos, é impossível, Pai. Que haja entendimento da sua palavra e que nada venha tirar o nosso foco, que é o Jesus. É isso que eu te peço, já te agradeço pelo santo nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para vocês que já estão na nossa live, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, porque eu tenho certeza de que Deus já está te abençoando, Deus está abençoando a tua casa, e hoje Deus tem uma palavra importante, muito importante para a nossa vida, assim como todas as palavras de Deus, elas são abençoadas, mas tem algumas palavras que parece que mexem mais com o nosso coração, mexe mais com a nossa vida, e eu tenho certeza de que hoje não será diferente. Deus tem uma palavra abençoada para você, amém? Então abra sua Bíblia e lá no Antigo Testamento, livro do profeta Amós, capítulo de número 7. Nós vamos ler somente o versículo de número 7 e o versículo de número 8, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amós, um dos profetas menores, aleluia, glória a Deus. Quase ninguém ministra sobre Amós, mas hoje Deus me incomodou e eu vou pregar sobre Amós, um dos profetas menores, amém? Glória a Deus. Então abriu sua Bíblia aí, Antigo Testamento. É importante que você acompanhe a palavra, porque conforme nós vamos ministrando, vou consultando a Bíblia e vamos extraindo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E eu sempre digo, né, irmãos, porque essas palavras não são apenas retóricas, são palavras que são lançadas, mas são palavras que, se nós aplicarmos em nossa vida, teremos uma vida melhor, né? Até o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que está bem próximo, né, irmãos? Os acontecimentos, o noticiário que está vendo, cada vez mais se aproxima o dia do Senhor. E o dia do Senhor vai acontecer com o arrebatamento da igreja. Então eu estou aguardando, eu estou esperando ansiosamente a volta do nosso mestre, a volta do nosso noivo. Amém? E eu tenho certeza de que naquele dia eu e você, amém, estaremos lá participando das bodas do Cordeiro. Amém? Me falando sobre bodas do Cordeiro, segundo o estudo bíblico. Eu já deixei o meu endereço do YouTube. Lá está a primeira aula, a primeira e a segunda aula que nós tivemos. Está lá, assista, para quando você entrar na terceira aula, você não ficar um pouco disperso. Mas falou, eu não sabia que tinha falado assim, amém? Mas Deus vai te abençoar. Abriu aí? Abriu? Dei um tempinho aqui para você encontrar aí. Amós, livro de profeta Amós, capítulo número 7, versículo 7, fala assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Versículo de número 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, no meu povo de Israel. Nunca mais passarei por eles. Amém? A minha esposa Sheila já orou. Eu creio que Deus já recebeu oração,
né, da minha esposa, e eu só me coloco agora debaixo da dispensação do Senhor, e vamos lá aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, amém? Como eu falei aqui, livro do profeta Amós, né, um dos profetas menores. Por que é considerado profeta menor? Porque era menor do que os outros? Não, é porque tem menos coisas escritas, né? Isaías tem 66 capítulos, Jeremias tem vários capítulos. Então, como Amós é um número aqui de capítulos que chegam a 9 capítulos, por isso, assim como outros, é considerado um livro, assim, um dos profetas menores. Mas olha a mensagem que Deus quer nos trazer nessa noite, irmãos. Eu aconselho a vocês a ler o livro de Amós por inteiro. Sabe por quê? O livro de Amós é muito interessante, ele traz um ensinamento sobre a nossa vida, um ensinamento muito grande sobre a nossa vida. Por exemplo, quando você lê o capítulo 1 e o capítulo número 2, fala sobre dos motivos do castigo de Deus, né? Deus levanta o profeta Amós para arguir aquele povo, para levantar algo, uma palavra sobre aquele povo, porque o povo estava em desobediência. Então Deus estava alertando, olha, o castigo vai vir. E ele dizia os castigos, quais eram os motivos do castigo que Deus traria sobre a nação de Israel. Por que isso, irmãos? Porque a nação de Israel, na época de Amós, que era considerada como o reino do norte, ou seja, o reino de Israel era um reino rico. Politicamente falando, era um reino próspero, não tinha problema de finanças. Era, quando se falava em prosperidade, falava do reino de Israel. Mas aqui havia um grande problema no meio do povo de Israel, porque o povo de Israel estava dividido, porque eles adoravam ao Deus maravilhoso, ao Deus que nós adoramos, o Senhor Criador dos céus e da terra, mas eles também adoravam a ídolos. E a Bíblia fala que Deus, igreja, Deus não tem a sua glória com ninguém. As bênçãos de Deus temos que glorificar a Ele. A honra nós temos que dar ao nosso Deus. E havia uma divisão no meio de Israel. Então o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 falam os motivos em que Deus traria sobre as nações de Israel, né? E também sobre aqueles que estavam em volta de Israel. O capítulo de número 3 e o capítulo de número 4 descreve os erros da nação de Israel. Deus aponta os erros da nação de Israel. Apesar de ser uma nação próspera, mas não seguiam os princípios de Deus. Não estavam debaixo da vontade de Deus. Então leia o livro de Amós, porque é muito importante para a nossa vida os erros em que a nação de Israel cometeu, ou seja, aquela sociedade cometeu, os moradores de Israel, os moradores de Samaria, porque Samaria era a capital de Israel, para que nós, na atualidade, nós não venhamos a cometer. Eu posso aprender em cima dos erros de outros. A pessoa errou, não vou cometer o mesmo erro. Então a nação errou. E Deus levanta o profeta Amós. E no capítulo de número 5, Deus chama o povo a buscar o Senhor. Deus mostra o erro. Deus sempre gueja. Deus sempre... Mas Ele aponta também qual é a saída, qual é o caminho que nós devemos encontrar. Aleluia! Então Ele chama o povo ao quê? A buscar ao Senhor. Porque somente buscando ao Senhor é que Ele nos mostra os nossos erros, aonde eu posso acertar, aonde eu errei, mas que eu não quero errar novamente. Então só Deus pode nos mostrar, mas temos que buscar ao Senhor. E no capítulo número 5, Deus levanta Amós, dos profetas menores, e fala, povo, busca ao Senhor enquanto há tempo, busca ao Senhor. É isso, igreja, que nós devemos pregar no dia de hoje. Eu devo pregar a palavra e dizer, busca ao Senhor. Está doente? Busca ao Senhor. Está passando por problemas dentro da família? Busca ao Senhor. Tem algo impossível dentro da tua casa, dentro da sociedade onde você mora? A Bíblia diz, busca ao Senhor. E até o dia de hoje, o Senhor está dizendo, busca ao Senhor. Aleluia.
Glorificado é o nome do Senhor. Então essa mensagem que eu estou trazendo hoje, ela é muito atual, embora foi escrito aqui há milhares de anos atrás, mas é uma palavra atual. Aleluia! Então o capítulo número 6, ele relata, enfatiza que o povo deveria buscar a Deus. No capítulo de número 6, né, ele relata que o povo estava numa incorrupção tão grande e estavam insensíveis à palavra do Senhor, insensíveis à vontade do Senhor. Porque quando a pessoa está no erro, está fora do caminho do Senhor, o Senhor pode mandar os profetas, o Senhor manda os pregadores, manda os pastores, manda os evangelistas, mas aquela pessoa, ela não quer, porque está insensível à palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite que a palavra do Senhor, ela tem algumas características. A palavra do Senhor, ela nos exorta, mas ela edifica, mas ela testifica no meu coração. A correção do Senhor, ela não dói. A correção do Senhor é boa. O Senhor, quando corrige o seu filho, é porque Ele ama o seu filho. Você que é pai, você que é mãe, às vezes nós temos que tomar algumas atitudes enérgicas com relação à criação dos nossos filhos, mas é para o bem deles. Para quê? Para que eles cresçam pessoas saudáveis, pessoas preparadas para enfrentar as situações nesse mundo. E assim é a palavra do Senhor. Ele nos exorta para o quê? Para nos preparar para as armadilhas desse mundo. Porque esse mundo, igreja, nos oferece muitas coisas aí fora, mas coisas que nos tiram da direção do Senhor, nos tiram da sensibilidade de que nós devemos ter para saber quando Deus está falando conosco, aleluia. Então o capítulo de número 6, ele enfatiza, busque o Senhor. Por quê? Porque vocês estão numa corrupção, vocês estão insensíveis, assim estava o povo de Israel. No capítulo de número 7 e no capítulo de número 8, relata uma série de visões de Amós, que Deus, ele estabelece em Amós, né? E mostra que Deus tem tratado eles com longanimidade, mas que mesmo assim, Deus castigaria aquele povo. Deus é longânimo, igreja. Deus, para Ele tomar uma atitude contra a nossa vida, porque estamos errando muito, porque estamos muito fora do caminho. Deus enviou o profeta Amós para arguir aquele povo, para dizer àquele povo, para colocar aquele povo no eixo. Mas aquele povo, ele não quis seguir ao Senhor. E mesmo que os profetas vieram dizendo, mesmo que os profetas vieram falando com eles não obedeceram à voz do Senhor, eles não quiseram seguir ao profeta. Sabe o que aconteceu? Com esta geração aqui, anos depois, essa geração continuou saindo da presença do Senhor. O juízo de Deus foi aplicado sobre aquele povo. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler para você. Segundo o livro dos Reis, no capítulo de número 17, se cumpriu as profecias de Amós. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha o que aconteceu com aquele povo que foi desobediente ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: no ano do 10º de Agai, porque ali já havia a separação das tribos, as 12. Então ficou Jerusalém, ficou Judá, capital Jerusalém, e ficou Israel, capital Samaria. Então, quem é que governava em Jerusalém? Acais, aleluia. Mas quem? Oséias começou em Israel. E aí a Bíblia diz no versículo 2, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo não como gente que foram antes dele. Versículo 3 diz assim, agora preste atenção: contra ele subiu Salmaneser. Alguém já ouviu falar sobre esse nome da Bíblia? Ele era perverso, ele era rei da Síria. E sabe o que ele fez? E Osés ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributo. Sabe o que eu aprendo aqui para a minha vida? Que quando eu estou fora do caminho do Senhor, eu fico servo do mundo. Eu tenho que pagar tributos ao mundo. Eu tenho que reverenciar o mundo, porque eu estou fora da presença do Senhor. Quando uma pessoa está fora da palavra de Deus, ela vai ter que servir ao mundo. Eu aprendi uma coisa, igreja, que quando eu entreguei a minha vida para nosso Senhor Jesus Cristo, e isso já faz mais de anos atrás,
Uma coisa eu coloquei no meu coração: não tem mais volta. Não tem como eu sair mais da presença do Senhor. Ei, você que está ouvindo essa... Não tem como você mais sair da presença do Senhor. Quando o Novo Testamento ele fala que ao nosso derredor está Satanás como leão, bramando, nos esperando, isso é verdade. Porque ele está bramando, está esperando a pessoa se desviar da presença do Senhor. Arrepiado quando alguém me diz assim: eu já fui evangélico, mas agora estou afastado da presença do Senhor. E eu fico dali com uma vontade de pegar aquela pessoa, pegar ele pelas mãos, levar lá dentro da igreja, aí se conserta com o Senhor, renova a tua aliança, porque você não sabe o perigo que você está correndo. Porque quando a pessoa ela conhece a palavra, quando a palavra do Senhor ela é enxertada nessa pessoa, é impossível, irmãos, que essa pessoa não se renda ao Senhor. É impossível que essa pessoa ela não se torne um servo do Senhor, porque aquele que não é servo do Senhor, ele é servo do mundo. Quantas pessoas aí fora estão servindo a Satanás, estão servindo as coisas do mundo, estão servindo a concupiscência da carne? Porque se eu não servir ao Senhor, eu vou servir ao inimigo. Então não tem mais volta. Eu coloquei isso no meu coração. Passei por várias provações na minha vida. Passei por situações em que as pessoas olhavam e agora ele vai cair, agora ele vai sair da presença. Mas a cada vez que eu caía, as mãos do Senhor me levantavam. Porque no Salmo, o salmista ele diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, não fica prostrado. Então o Senhor jamais vai te deixar prostrado. O Senhor jamais vai te deixar caído. Mas todas as vezes que você cair, Ele está ali, Ele alongando, para que você venha buscá-lo, e não vai te deixar. O inimigo, ainda que ele se levante contra a tua vida, mas o anjo do Senhor está ao meu redor. Aleluia. O inimigo está ao meu derredor, mas ao redor está o anjo do Senhor, porque a palavra do Senhor ela diz que o anjo do Senhor ele acampa ao redor daqueles que o temem. Quem teme ao Senhor? Quem é que está assistindo essa live nessa noite que teme ao Senhor? Pode dar glória a Deus para Jesus nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Você sabe por quê, igreja? Sabe por quê? Porque você não está sozinho. O inimigo ele quer te tirar da presença de Deus. Ele tenta colocar coisas, tristeza na tua vida. Ele tenta jogar ciladas. Ele tenta armar arapucas contra a tua vida. Mas aí não saia da presença do Senhor. Não pague tributos ao inimigo. Não faça como esse homem aqui, o rei de Israel, Oséias, um rei chamado Oséias, que pagava tributo a Salmanasser. Oh, aleluia! E sabe o que aconteceu depois? Tentava agradar o inimigo. Ei, igreja, estou saindo da mensagem aqui, eu fiz um esboço, Deus está me levando para outra direção. Aquilo que o inimigo coloca na tua vida, um dia ele vai te cobrar. Aquilo que o inimigo tenta colocar, parece que é bom, mas é ruim. Ele está fazendo armadilha, porque ele dá com uma mão, ele puxa com outra, ele vai cobrar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas ao contrário, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não nos trazem dores. As bênçãos do Senhor são para nos consolar. As bênçãos do Senhor é para entrar com a sua provisão. As bênçãos do Senhor é para nos dar o escape. Ei, Deus está falando nessa noite. Ele está indo aí na tua casa, Ele está entrando na tua família, Ele está entrando na tua vida, Ele está vindo com provisão. Não pague tributo ao inimigo, mas oferte ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então Oséias pagava tributos para aquele rei, mas aí um dia a cobrança veio, porque no versículo de número 4, aleluia, estou no segundo livro dos reis, capítulo 17, no versículo número 4 diz assim: porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a só rei do Egito e não pagava tributo ao rei da Síria. Olha aí. E sabe o que aconteceu? O rei da Síria encerrou e aprisionou no cárcere, aprisionou ele. Quantas pessoas, igreja, quantas pessoas estão aprisionadas pelo inimigo, com medo de sair, porque a família vem de uma determinada religião,
porque os seus antepassados seguiam determinado Deus, porque recebeu ameaças. Deus está mandando dar esse testemunho, eu tenho que dar esse testemunho, igreja. Porque outrora, quando eu era do mundo, eu cheguei aí no lugar, aleluia, e frequentava um lugar que não era de Deus. E sabe o que aconteceu lá no dia que eu tomei uma decisão? Eu falei, eu quero sair daqui. Entrar esse lugar, porque naquele dia, eu me lembro até hoje, era uma noite fria, era uma noite em que vinha um sereno, e ali eu estava servindo aqueles deuses que não são deuses, eu estava seguindo aqueles espíritos que não eram de Deus, mas veio uma voz no meu peito, igreja, uma voz no meu peito, e diz assim, o que você está fazendo aí? Por que você está nesse lugar? Eu não entendi o que era. Mas hoje eu entendo que era o Espírito Santo de Deus que foi lá, olha, no centro de Macumba, a qual eu estava ali servindo aqueles falsos deuses. Mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e falou aqui, e aí eu me senti envergonhado. E aí eu comecei a me lembrei dos meus pais, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me lembrei das minhas tias, me lembrei da minha família, lembrei do meu irmão, da minha cunhada, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Lembrei dos meus amigos da faculdade, amigos de infância. E ali eu tinha medo de sair daquele lugar, mas o Espírito Santo, embora eu ainda não tinha uma experiência com ele, eu não conhecia o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já me conhecia. Ei, mesmo antes de você nascer, Deus já tinha um propósito na tua vida, Deus já conhecia você, aleluia. E eu tomei a decisão, e eu fui ali e falei com o responsável daquele lugar, e eu falei assim, olha, vem cá, eu vou fazer o seguinte, olha, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais frequentar esse lugar. E sabe o que aconteceu? Se manifestou lá, naquela pessoa que era responsável, se manifestou um espírito que falou assim, olha, você pode até sair, mas eu vou acabar com a tua vida. Você pode até sair, mas eu vou exterminar com a tua vida. E ali eu não entendi nada, porque aí eu me senti como esse rei Oséias, que pagava tributo, que levava as coisas, que tentava aqueles espíritos, mas na hora que eu quis sair, eles me ameaçaram de morte. Aí eu falei, mas que lugar é esse? E tentaram exterminar a minha vida. Eu saí dali e não voltei mais para aquele lugar. E eles tentaram acabar com a minha vida. Mas uma coisa eu digo, eles só tentaram porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eles tentaram acabar com a tua vida, tentaram acabar com teus filhos, tentaram acabar com a tua família. Sabe por quê? Porque Deus já tinha um propósito na tua vida. Oh, meu Deus, aleluia. E hoje eu estou aqui ministrando essa palavra e eu dou esse testemunho nos lugares que eu vou. Então eu conheço muito bem o que é essa guerra espiritual. Eu conheço muito mesmo esse homem daqui que é representado e chamado Salmanasé. Ele é um enviado por Satanás que estava tentando destruir o povo de Israel. Assim como os espíritos malignos, ele tenta destruir a nossa vida. Aleluia. Mas um dia eu entrei numa igreja e quando eu vi, eu já estava lá na frente aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Naquele dia Deus quebrou as correntes. Naquele dia Deus fechou as portas que tinha que ser fechadas. Naquele dia Ele falou, ei, agora que tu me aceitou, eu também te aceitei e você não vai sair da minha presença. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu entendi, igreja, que é um caminho sem volta. Por isso, a partir daquele dia em que eu entreguei a minha vida para nosso Senhor Jesus Cristo, eu nunca mais paguei tributo a Satanás. Eu nunca mais ofereci um níquel a Satanás. Eu nunca mais ofereci nada a Satanás. Mas hoje eu me rendi aos pés do meu Deus maravilhoso. Ele sim, eu rendo em adoração. Eu rendo em espírito. Eu rendo em verdade. Eu rendo em adoração. Porque é Ele que eu adoro. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado esse Deus maravilhoso. E eu não me arrependo, porque o dia em que eu aceitei a Jesus Cristo foi o dia que fez a diferença na minha vida. Porque se eu continuasse naquele lugar, eu seria cobrado
E Satanás iria me cobrar assim como ele cobrou o povo de Israel, cobrou o rei de Israel, porque no versículo de número 5 diz assim, porque o rei da Síria terra e veio até Samaria e a cercou durante 3 anos. No versículo de número 6 diz assim, no ano 9 de Oséias, o rei da Síria, a Síria, tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Olha aí, levou cativo, tirou ali do território de Israel, um território que foi Deus que deu para Israel. E eles saíram de lá e não voltaram até o dia de hoje. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Porque pagaram tributos ao inimigo e não quiseram render graças a Deus, aleluia. Mas eu dou graças pela tua vida que está assistindo essa live. Eu te dou graças porque você já se rendeu aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda agora que o inimigo tenta cercar a tua casa, ainda que ele tente entrar na tua casa, mas ele não pode, sabe por quê? Porque primeiro ele vai ter que passar pelo anjo do Senhor, aleluia. E contra Deus quem é que pode? Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Mas Deus é tão bom que no capítulo 9 diz a promessa de restauração do povo de Israel, a promessa de aquele povo naquela terra e que ainda vai se cumprir no reino milenar de Jesus Cristo aqui na terra, aleluia. Então Deus é longânimo. Deus foi bom para a minha vida, que ainda que eu estivesse servindo aqueles ídolos, ainda que eu me afastei de Deus, ainda que eu busquei outros deuses, mas Ele teve misericórdia. Ainda que você não nasceu no berço evangélico, mas Deus teve misericórdia da tua vida e por isso você está hoje aqui juntamente comigo, glorificando ao nome desse Deus maravilhoso. Aleluia, isso é muito bom. Mas não foi falta de aviso para aquele povo, aleluia. Porque Deus se apresentou numa visão, aleluia, como em Amós no capítulo 7, no versículo número 7, olha que visão, igreja. E que agora que nós estamos na presença do Senhor, nessa longa caminhada, igreja, mas tem algumas coisas que nós vamos aprender aqui nessa noite, e que temos que praticar na nossa vida, para que o Senhor continue nos guardando, para que o Senhor continue te aguardando. Acompanhe comigo Amós, livro do profeta Amós, no capítulo número 7, no versículo número... Olha só que visão, irmão. Que visão, minha irmã. Olha aqui. Mostrou-me também assim. E eis que o Senhor estava sobrado a prumo. E tinha um prumo na mão. O que é um prumo? O prumo é um instrumento usado na construção civil, que quando você vai levantar uma parede, esse instrumento ele tem uma peça de madeira em cima e outra peça pesada de madeira embaixo. Então você encosta a ponta de cima na parede, você encosta a parte de cima na parede e a parte de baixo, que é ligado por uma corda ou um barbante, essa parte de baixo, vou tentar representar aqui, você deve conhecer, mas só para lembrar. Tocar na parte de baixo, se ela só tocar na parte de baixo, a parede está em prumo. Mas se ela tiver assim, ó, vou tentar mostrar aqui, ó, tá dando para ver aí? Se essa parte tiver assim, a parede ela vai tombar e vai cair. Eu lembro uma vez que eu estava numa obra de construção civil e quando eu entrei naquela obra, o engenheiro estava comigo e falou assim: ei, pedreiro, cuidado que essa parede vai cair na tua prumo. Botou o prumo estava assim, ó. Sabe o que aconteceu? Mandou derrubar a parede. Então o prumo é um instrumento que vê o que? A verticalidade da parede. Aleluia. E quais são as características de um prumo? Por que Deus se apresentou como um muro aqui? Assim que o Senhor sobre o muro, esse muro era a casa de Israel. E ele estava sobre o muro levantado a prumo, e o Senhor estava com o prumo na mão, averiguando a verticalidade daquele muro. E ainda hoje, Deus está com o prumo na mão.
E sabe quem é esse muro aqui de Amós? Sou eu, é você. Porque a cada vez Deus vem aqui, olha, e coloca um prumo, vamos ver se ele está reto mesmo, vamos ver se ele está na verticalidade. Então quais são as características de um prumo que nós podemos aplicar espiritualmente na nossa vida? Ó, primeiro, um muro construído sem um prumo, ele fica torto. E um muro construído com um prumo, ele fica verticalmente reto. Então o muro sem o prumo, ele não fica reto. Então tem que cair, tem que ser destruído, tem que ser demolido. Mas o muro que é construído com um prumo, ele fica reto. E o que significa isso na nossa vida? O prumo é a palavra de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. Então o que eu aprendo com essa visão que Amós teve e que passou para aquele povo, né? Olha só, o prumo é a palavra de Deus, né? Então eu aprendo uma coisa aqui, presta atenção, uma vida, a palavra de Deus é uma vida torta. Uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, ela tem uma vida torta, ela tem uma vida de escassez, ela tem uma vida em que ela não sente a presença de Deus, ela tem uma vida que ela é fora da presença de Deus, ela tem uma vida em que ele prefere fazer a vontade da carne do que a vontade do Espírito. Isso é uma vida torta. Uma vida que não tem conhecimento da palavra de Deus, ela é uma vida de pecado. Comete os prazeres da carne e pensa que está agradando, pensa que é o bam. Pensa que está sendo alguma coisa, pensa que sabe de alguma coisa, mas uma vida que é edificada com o auxílio da palavra de Deus, uma vida reta e equilibrada. A pessoa que conhece a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. É por isso que eu sempre digo, entregou sua vida para Jesus, a tua caminhada não para aí não. Você tem que buscar a Deus, tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus, tem que buscar a retidão de Deus, porque hoje a minha vontade não é mais uma vontade horizontal, que procura buscar as coisas do mundo, não, mas a minha vontade de hoje é buscar as coisas verticais, é buscar as coisas do Pai, é buscar a verticalidade como um prumo. Então a pergunta que não quer calar nessa noite, aleluia, como é que está a tua vida hoje? Se Deus colocar um prumo na tua vida, como é que ela está? Ela está na verticalidade? Você está vivendo uma vida segundo a provisão de Deus? Segundo os conceitos de Deus? Segundo os preceitos de Deus? Você está levando uma vida em obediência diante de Deus? Se Deus chegar agora e colocar o prumo na tua vida, será que esse prumo vai ficar na verticalidade? Porque se não tiver, Deus vai falar o seguinte, vai ter que ser derrubado. Vai ter que ser feito de novo. Vai ter que voltar para a olaria. Lembra aquela passagem de Jeremias? Jeremias desce a casa do oleiro. E ele desceu a casa do oleiro. E ali ele viu que o oleiro estava trabalhando barro. E daqui a pouco estava fazendo um vaso. Parecia que o vaso estava bonito. Mas de repente o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Assim é o muro. Assim é esse muro que está aqui em Amós. Eu sou esse muro, igreja. Se eu não estiver na verticalidade, Deus vai quebrar e vai me fazer de novo. Mas o quebrantar de Deus é bom, igreja. A exortação de Deus é benéfica para a minha vida. É preferível Ele me quebrar e fazer de novo do que eu continuar o muro torto, porque um dia vai cair. Um dia a máscara cai. É preferível ser um vaso na mão do oleiro, que parece que está bonito, mas se precisar ser quebrado, tem que ser quebrado. Você sabe por quê? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Tem que ser feito de novo. Tem que estar na mão do oleiro. Tem que estar o prumo tem que estar nas mãos de Deus. O prumo tem que estar na mão dele. Sabe por quê? Porque só ele sabe o caminho. Só ele é o caminho. O prumo está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aleluia. Então é por isso que nessa visão aqui, que Deus tinha um prumo na mão, eu tenho que estar no prumo de Deus, igreja.
Aleluia. Senão, sabe o que acontece? E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E novamente no versículo 8 ele diz: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, nunca mais passarei por ele. Sabe o que significa? Ele está falando: já falei, já tornei a repetir, não vou falar de novo. Igreja, tem pessoas que a gente prega o evangelho, que a gente fala do evangelho, mas aquela pessoa não quer saber. Tem gente que a gente fala: olha, vem para a igreja, vem para o estudo bíblico, vem aprender a palavra, mas não adianta. Foi assim com esse povo de Israel, igreja. Então, para que nós tenhamos uma vida na verticalidade com Deus, que coisa, igreja, seja sincero, que coisa maravilhosa, se Deus hoje, nessa noite, Ele for lá na tua casa, na hora que você dormir, olha, na hora que você dormir, você vai lembrar dessa passagem que eu estou falando agora. Você vai lembrar dessa ministração. Que coisa maravilhosa, se hoje à noite, na hora de dormir, o Senhor for lá na tua casa, se for na minha casa e passar o prumo. Eu vou lançar o desafio para a igreja nessa noite. Quem quer passar pelo prumo de Deus, oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Quem é que se garante aí? Quem é que quer passar pelo prumo de Deus nessa noite? Hoje Ele vai visitar a tua casa. Hoje Ele vai visitar a minha casa. E quando Ele visitar, Ele está com um prumo na mão. Olha aí, Ele vai ver quem está glorificando, quem está adorando, quem está seguindo o meu caminho, quem largou o mundo, a concupiscência, está me obedecendo, está indo na minha palavra, não está saindo do meu caminho. Deus vai passar o prumo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E como é que eu posso estar dentro do prumo do Senhor? Agora eu quero ir lá no Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com a vida de Timóteo. E olha os conselhos que ele dá para Timóteo, e são conselhos para a nossa vida também. Olha o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1, igreja. Ele fala assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Eu tenho que me fortalecer na graça que há em Jesus Cristo. Se eu quero passar pela prova do prumo de Deus, eu tenho que estar fortalecido em nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe por quê, igreja? Porque foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que foi cravado na cruz do Calvário por nós. Foi Ele que entregou a sua vida por nós. E é por isso que eu entreguei minha vida para Jesus. É por isso que você entregou sua vida para Jesus. Mas nessa caminhada, eu tenho que me fortalecer no Senhor. Eu tenho que viver pela graça do Senhor. E Ele diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Uma coisa que eu aprendi, igreja, para eu passar pelo prumo de Deus, eu tenho que andar com pessoas idôneas, com pessoas que profetizam a mesma fé que a minha, com pessoas que estão caminhando na minha caminhada, com pessoas que confessaram a Jesus Cristo. Eu quero andar com pessoas que eu vou aprender. Eu quero andar com pessoas que eu vou falar assim: eu quero saber da tua experiência, eu quero trocar experiência. A Bíblia fala aqui, Paulo falando a Timóteo: ande com pessoas idôneas. O Salmo de número 1 fala assim: para nós não andarmos na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque lá fora eu não vou aprender nada. Lá fora eu não vou aprender nada de Deus. Mas ele continua dizendo assim no versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições do bom soldado de Cristo. Aleluia! Sabe o que Deus está falando nessa noite? Que você que quer ficar no prumo de Deus, como Ele falou lá em Amós, que nós lemos, que Deus passou um prumo no meio de Israel, e Deus nessa noite Ele está com um prumo na mão, Ele está averiguando a nossa vida, aleluia. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala: sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Cadê os soldados de Cristo aí? Cadê o soldado de Cristo que entra na batalha, mas não recua? É necessário nós passarmos pelas aflições para nós termos experiência com Deus. É necessário passar pelas aflições da adversidade. Só aí nós sabemos que o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. É necessário muitas vezes, e Deus nos permite passar pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque é ali que eu vou ter uma experiência com Deus, é ali que eu vou ter certeza que eu não estou sozinho, é ali que eu tenho certeza que a Bíblia diz que a sua vara e o seu cajado eles me consolam, é ali que eu vou ter e viver na minha vida a provisão de Deus, aleluia, e a proteção de Deus. É ali no campo de batalha, igreja. É ali no meio da batalha que, olha, é no campo de batalha. É que é forjado os melhores guerreiros, os melhores soldados. Porque aquele que fica no quartel, ele não vai aprender na prática. Aquele que só fica na teoria, ele não vai ter uma experiência com Deus. Mas eu só tenho uma experiência com Deus quando eu me jogo para a obra de Deus, quando eu sofro as aflições, como um bom soldado de Cristo, quando eu levanto a bandeira de Cristo e eu falo, eu quero evangelizar, eu quero orar pelos enfermos, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero orar para que você seja curado, eu quero orar para que a minha família inteira seja liberta, eu quero orar para que meus amigos sejam libertos, eu quero orar para que os meus conhecidos ouçam a palavra de Deus, aleluia. E o inimigo se levanta, por isso vem as aflições, mas Jesus Cristo, ele não nos enganou, porque ele falou, no mundo tereis o quê? Só bonança? Só alegria? É isso que ele falou? Não. Sabe o que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Mas Senhor, não... Sim, mas olha, mas ele deixou uma palavra de conforto. Ele falou assim, mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Então saiba de uma coisa, igreja. Você que está ouvindo essa mensagem, você não está sozinho, não. Essa aflição que levantou na tua vida, esse gigante que se levantou contra a tua vida, essa impossibilidade que entrou contra a tua vida, saiba de uma coisa, Jesus Cristo já venceu, o inimigo se levantou, mas é para a honra e glória de Deus. Ei, eu vou mais a fundo, eu vou além. Esta enfermidade que está batendo dentro da tua casa, não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor, é para que as pessoas que estão lá fora, eles vão ver que só o Senhor é Deus sobre a tua vida. As pessoas vão lá ver fora que você não é crente de teologia, não é crente só de leitura, mas você é um crente forjado na prática, porque você passou pela enfermidade, mas Deus te curou, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando eu saí lá, voltando àquele testemunho, irmãos, quando eu saí daquele lugar que eu mencionei no início, e eu passei a ter uma nova vida, pensa que foi fácil? Assim que eu aceitei Jesus, é aí que eles me perturbaram. Eles vinham através de sono, eles tentavam colocar armadilha na minha vida para mim sair. Quantas vezes, irmão, o inimigo me visitou em sonho, tentando me tirar da presença do Senhor. Horas eles vinham me ameaçar, horas eles tinham tentado colocar aflições na minha vida, ora eles vinham como bonzinho, tentando mostrar, lá, você saiu daquele lugar, olha o que eu tenho de bom para te mostrar. Mas o inimigo é mentiroso. O diabo ele veio para quê? Para roubar, matar e para destruir. Você pensa que a minha caminhada no Evangelho, aliás até hoje, eu sofro as aflições, eu sofro as perseguições, mas em nenhum momento eu recuei, em nenhum momento eu falei, Senhor, eu vou abandonar isso, eu vou largar isso tudo para trás, não. Sabe por quê? Porque a cada vez que o inimigo se levanta, mais eu me fortaleço na presença do Senhor, aleluia. Então o Senhor está falando nessa noite, sofre as aflições como um bom soldado, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E olha o versículo de número 15, quando ele fala para Timóteo, ele diz assim, procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, aleluia. Olha que coisa maravilhosa, procura apresentar-se a Deus. Então temos que apresentar-se a Deus, sem ter medo dele passar o prumo,
sem ter medo dele fazer uma revista na minha vida, sem ter medo de eu chamar a sua presença, sem ter medo de chamar a sua justiça na minha vida. Eu tenho que me apresentar como obreiro que não tem que se envergonhar. É por isso que as coisas do mundo ficaram para trás. Ainda que o inimigo tente te acusar, mas ele não pode te acusar, sabe por quê? Porque quando você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você se tornou uma nova criatura e o teu passado não te condena mais. É verdade. Aquilo que você fez no passado, antes da cruz, Deus não vai nos levar em julgamento. Sabe por quê? Porque quando você entregou sua vida para Jesus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, Deus perdoou os teus pecados. Deus não se lembra mais daquilo que você fez no tempo da ignorância, não. Mas a partir do momento em que eu conheci a palavra, no momento em que eu tive esse conhecimento de Deus, a partir do momento em que eu tive essa intimidade com Deus, conhecimento da palavra de Deus, não posso mais voltar atrás, mas eu tenho que me apresentar como obreiro, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de costume. Não importa, mas os meus antepassados seguiam determinada religião, mas os meus antepassados acontecia isso. Ei, na cruz do Calvário foi quebrada toda a maldição que havia na tua família. Pode ser que te falo que, mas o teu tataravô, o teu bisavô, ali tinha um espírito maligno que acompanhava ele, e tu tem que fazer isso, e não vai fazer na tua vida. Ei, quando eu abri a minha boca e recebi a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, toda a maldição do meu passado foi quebrada. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E hoje eu não tenho medo de chegar, e não me constranjo em chegar diante de Deus. Senhor, pode passar o prumo. Eu sei que tem muitas coisas na minha vida, Senhor, que ainda precisa ser aperfeiçoada, mas a cada vez que o Senhor me mostrar, eu vou me consertar. A cada vez que o Senhor vê com o prumo e fala assim, epa, Marco, tá um pouquinho inclinado, Senhor, me ajuda a ficar nesse prumo aí. Você tem que entrar na presença do Senhor e pedir para Ele, Senhor, me mostra onde eu estou errado, porque essa parede que sou eu quero andar na verticalidade, eu tenho que andar no prumo, aleluia. E Ele diz então que maneje bem a palavra da verdade. Agora, como eu vou manejar a palavra da verdade se eu não leio a Bíblia, se eu não frequento a escola dominical, se eu não vou nos estudos bíblicos, se não presto atenção nas mensagens que estão ministradas na minha igreja? Como é que eu vou manejar a palavra de Deus? Pastor, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não sei, eu também. Irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada, mas eu fui me esforçando, o Espírito Santo foi me revelando, e até hoje eu aprendo muito aqui com a palavra de Deus. Eu aprendo muito com a tua vida, com o teu testemunho. É por isso que eu gosto de conversar com os irmãos, porque eu aprendo muito com o teu testemunho. Eu aprendo muito com aquilo que você tem aprendido também. Temos que trocar mais informações, igreja. Eu tenho que trocar mais informações com você, porque aquilo que você conhece, eu não conheço, eu vou aprender. E aquilo que eu conheço que você não conhece, você vai aprender comigo. São troca de informações. O crente não vive sozinho. O crente, ele precisa andar com pessoas idôneas. Sabe por que eu quero andar contigo, igreja? É você mesmo que está ouvindo essa live. Sabe por que eu quero andar com você? Porque você é uma pessoa idônea. Você é uma pessoa que profetiza a mesma fé que eu profetizo. Você é uma pessoa que se entregou aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa que quer seguir os caminhos do Senhor. Você é uma pessoa obediente ao Senhor. Por isso eu quero andar com você. Eu quero trocar informações com você. Precisamos trocar mais informações. Aleluia. Então é isso que Deus está falando nessa noite. E para encerrar, porque eu já vou na conclusão dessa mensagem, eu quero voltar lá para Amós. Perceberam aqui que para eu andar no prumo de Deus, como o apóstolo Paulo falou, eu tenho que andar com pessoas idôneas. Eu tenho que andar como um bom soldado de Jesus Cristo. Não ter medo de ir para a guerra, não ter medo de enfrentar o inimigo, né? Eu não posso me envergonhar.
Eu tenho que tirar todas as coisas que não provei. Eu tenho que me consertar a cada dia. Eu tenho que pedir para Deus a cada dia passar o seu prumo na minha vida. Aleluia. E eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. Eu tenho que ler a Bíblia. Para eu manejar bem a palavra da verdade, irmão, é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia e é Bíblia. Aleluia. Aleluia. Então entenderam os conselhos do apóstolo no Novo Testamento? Para encerrar, vamos voltar lá. Amós capítulo 7, que foi o tema de origem, que nós lemos aqui. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Agora olha o que a palavra de Deus, ela nos revela aqui. Você pensa que as aflições que o apóstolo Paulo falou lá no Novo Testamento, Amós também sofreu aflições. Ele foi perseguido. Porque quando você se propõe a falar a palavra do Senhor, sabe o que Romanos fala? Sabe o que o escritor de Romanos fala? Que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é poder de Deus. Mas a palavra, às vezes, ela constrói. A palavra, ela entra em conflito com a gente. A palavra nos revela onde nós estamos errados. É por isso que tem muitos que querem ouvir a palavra, sabe por quê? Porque não querem mudar, não querem consertar a sua vida, não querem conserto para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela nos revela o estado que nós estamos, o estado decaído que nós estamos. E quando Amós começou a pregar o evangelho, começou a pregar para aquele povo, acompanhe comigo aqui. Olha o versículo de número 10. Quando ele teve aquela visão do prumo, e teve outras visões, quando ele começou a arguir, quando ele começou a pregar a palavra que Deus tinha mandado. Olha o versículo de número 10, capítulo 7 de Amós. Versículo de número 10 diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, Amazias era um sacerdote. Ele é o sacerdote da cidade de Betel. Mandou dizer a Jeroboão. Jeroboão era o rei de Israel. Rei de Israel. E ele diz assim: Amós tem conspirado contra ti. Me perdoa a expressão, tá vendo? Quando você fala de fofoca, de disse-me disse, você pensa que é só no dia atual? Naquele dia já tinha isso. Conspiração contra o profeta. Até hoje tem conspiração contra a nossa vida. Pessoas falam mentiras da nossa vida. Pessoas nos acusam de coisas que nós não fazemos, sabe por quê? Porque ele quer mexer com a tua integridade. Mexendo com a tua integridade vai mexer com a tua vida espiritual. Mas olha, não fica reclamando, não recue, mas faça como Amós ele fez. Sabe o que Amós fez? Aqui acompanhe comigo. Olha o que eles estavam falando. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas essas palavras. Foi diante do rei fazer fofoca de Amós, falar mentira contra o profeta que é Amós. Olha o versículo de número 11. Ele diz assim: porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra, depois e em cativeiro. Mas foi essas palavras que Amós falou, isso era verdade, e não foi dele. Ele não estava amaldiçoando aquele povo, mas ele estava alertando aquele povo. Lembra no início que eu falei? Que Deus estava mostrando o erro daquele povo, mas Deus estava mandando o povo buscar a Deus, mas o povo não buscava a Deus. E esse sacerdote chegou lá no ouvido do rei, e o que é pior, o rei deu ouvidos a Amazias. Agora olha o versículo de número 2. Ameaçou. Amazias foi lá e ameaçou Amós. Igreja, quantos têm te ameaçado? Quantos têm ameaçado o meu ministério? Mandando eu parar, mandando eu desistir. No início as pessoas falam assim: isso daí é fogo de palha, isso é coisa de iniciante, é coisa de novo convertido. E sabe qual é a minha resposta para essas pessoas? Que eu estou aqui hoje, glorificando e pregando a palavra do Senhor, glorificando e adorando ao Senhor, falando aquilo que Deus está mandando dizer, não aquilo que meu coração quer dizer, porque o meu coração é enganoso, mas dizendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está soprando no meu ouvido para falar ao teu coração nessa noite. Aleluia! E eu estou aqui até hoje,
Então essas profecias, essas profetadas contra a minha vida não se cumpriram e não vão se cumprir. Sabe por quê? Porque a maior profecia é a palavra de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas olha como é que ele foi afrontar o profeta. No versículo de número 12 ele diz assim: depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, porque aqui ó vidente é uma expressão que se dizia para os profetas do Antigo Testamento. Então ele falou assim: vai, ó vidente, foge para a tua terra de Judá e ali come o pão e vai profetizar para ir ali, profetiza. E ele disse assim: mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e da casa do rei. Você pensa que isso aí intimidou o profeta? Você pensa que essas palavras vão te intimidar? Você pensa que o inimigo vai usar qualquer um dos teus filhos, bater na tua porta, te ameaçar, e isso vai ficar barato? Você pensa que as pessoas querem qualquer palavra que vai parar o teu ministério? Você pensa que foi isso que parou o ministério de Amós? Negativo, igreja. Olha só o versículo de número 14. Porque Amós tinha certeza do seu chamado. E sabe o que Amós falou? E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Ou seja, ele estava falando: olha só, eu não tinha chamado de profeta, eu não quis ser profeta, nem me apresentei para ser profeta, muito pelo contrário, eu era, mas o Senhor, aleluia, mas eu não era nem filho de profeta, mas eu era boiadeiro, eu era agricultor, mas o Senhor me diz: vai e profetiza ao meu povo. Deus está te falando nessa noite. Se Deus mandou você falar, você vai falar. Se Deus mandou você profetizar, você vai profetizar. Aleluia. Não fique com medo daqueles que vão ouvir. Não fique com medo das ameaças. Porque não ficou barato para Amazias. Porque o profeta abriu sua boca e falou: ora, pois ouve a palavra do Senhor, Amazias. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Versículo 17: porquanto assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e tua terra será repartida em cordel, e tu morrerás nessa terra imunda. Por isso, que se alguém vier contra o meu ministério, não vou discutir, não vou chamar para briga, não vou cair em discussões baratas, mas eu vou apresentar diante do Senhor. Porque se o Senhor falou comigo, vai se cumprir. Se o Senhor falou contigo, vai se cumprir. Aleluia. Então não tenha medo do chamado que Deus tem para a tua vida. Se Deus te chamou para pregar o evangelho, vai pregar o evangelho. Se Deus te chamou para ser um homem, uma mulher de oração, vai orar, vai dobrar o teu joelho. Se Deus te chamou para ser, aleluia, evangelista, vai ser evangelista. Se for para ser professor, vai ser professor. Se for para ser diácono, vai ser diácono. Se for para trabalhar na seara do Senhor, vai trabalhar na seara do Senhor, independente das pessoas que se levantem contra a tua vida. Aleluia. E para encerrar, aleluia, volta a dizer, a visão que Deus deu para Amós foi passar o prumo no meio de Israel. Vou repetir. Olha a visão que o profeta teve. Mostrou-me assim no versículo 7. Eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Então que a cada dia nós possamos passar pelo prumo de Deus. Não tenha medo de passar pelo prumo de Deus. Porque no final, nós vamos ficar na verticalidade. Nós seremos provados, mas no final, nós seremos aprovados por Deus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa. Você que ouviu essa mensagem até agora, eu tenho certeza que tem algo que você precisa colocar diante de Deus. Talvez você esteja seguindo alguma perseguição dentro da tua casa, seja através de uma pessoa,
seja através de coisas espirituais, não importa, porque o anjo do Senhor está na tua casa. E o Senhor está com prumo nessa noite. Não é para derrubar a tua casa, não é para derrubar a tua vida, mas o Senhor está com prumo nessa noite para nos indicar aonde nós precisamos nos aprumar a cada vez mais, aonde eu preciso me consertar a cada vez mais, aonde eu preciso me entregar a cada vez mais. E o Senhor está dizendo nessa noite, Deus tem te levantado para o ministério, Deus tem colocado uma grande obra na tua vida. Agora você vai colocar diante de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí o teu povo, eis aí a tua igreja que está reunidas aqui nessa live. Eu sei que cada um está na sua casa, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem a onisciência, ele tem a onipresença. O mesmo Espírito que está aqui é o Espírito Santo que está na casa dos teus filhos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa agora, meu Deus e meu Pai, a passar o prumo sobre a nossa vida, que possamos nos consertar, meu Deus e meu Pai. E se alguma coisa em desobediência eu quero me consertar, os teus filhos querem se consertar, porque a tua presença, meu Deus, é notória, Senhor. Meu Deus e meu Pai, se alguém tem perseguido a nossa vida, perseguindo o nosso ministério, Senhor, joga por terra agora, tira essas pessoas, meu Deus. Não vamos brigar, não vamos chamar essas pessoas, não vamos discutir não, Senhor, mas eu apresento os meus inimigos nas tuas mãos, tenha misericórdia dele. Vivemos pela tua graça, Senhor, mas mostra que só o Senhor é Deus na nossa vida, mostra que só o Senhor é Deus em Israel, mostra que só o Senhor é Deus dentro da minha casa, mostra que só o Senhor é Deus, é dentro da casa dos teus filhos. Por isso nessa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja esse Deus maravilhoso. Meu Deus, que o Senhor venha curar a vida dos teus filhos. Se tiver alguém enfermo agora, coloca a mão sobre essa enfermidade, independente de onde seja. Se não puder colocar na enfermidade, coloca na direção do teu coração. Porque eu volto a repetir, o mesmo Espírito que está aqui, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que está na tua casa. Meu Deus e meu Pai, cura essa pessoa agora. Vai curando dessa enfermidade. Tira todo o mal agora, joga por terra agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vai tocando nos órgãos internos agora do teu filho e da tua filha. Meu Deus, tira, meu Deus, essa enfermidade. E se tem alguém, meu Deus, para ouvir essa mensagem, e que foi infectado por esse vírus, o coronavírus, meu Deus, o Covid-19, esteja curado agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, visita os hospitais, visita as enfermarias. Meu Deus, vai retirando essas pessoas que precisam da tua graça, da tua misericórdia. Meu Deus, cura elas agora. Essa pessoa agora, que está intercedendo pela pessoa, Senhor, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que está representando agora outras pessoas que estão enfermas, meu Deus, usa a boca do teu filho, usa a boca da tua filha agora e profetiza a cura em o nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor venha abençoar a tua casa tremendamente. E não se esqueça, irmãos, não fique com medo do prumo de Deus. Sabe por quê? Porque olha o que diz Isaías, para finalizar aqui. Eu já tô saindo, já estamos terminando. Isaías 28:16, versículo 17, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada. Aqui Isaías está falando sobre o Messias que veio, está falando sobre a pedra angular, está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê, não se apressa. Agora olha o versículo, aleluia, de número 17, ele diz assim: e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. Repito, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo meu prumo. Sabe o que isso quer dizer? Que o prumo de Deus representa a sua justiça. Então, se você estiver debaixo do prumo de Deus,
você não sofrerá o juízo de Deus, mas a justiça de Deus vai prevalecer sobre a tua vida. E sabe o que significa? Que todos os inimigos, todos aqueles que se levantarem contra a tua casa, contra a tua vida, se você estiver no prumo de Deus, um a um, vão cair em o nome de Jesus. Receba essa palavra, que Deus abençoe a tua vida, amém? Que Deus a cada dia mais te dê saúde, te dê paz e que a sua graça esteja conosco, amém? Quero agradecer a sua presença, você que me acompanhou até esse momento. Eu não vou dizer os nomes para não cometer nenhuma injustiça e ficar a pessoa de fora, né? Mas eu quero te agradecer por você ter ficado até o final. E saiba de uma coisa, aplica tudo isso que eu falei, aplica na tua vida, tá? E não se esqueça, hein? O que eu avisei? Hoje à noite, Deus vai passar com prumo na nossa casa. Mas não fica com medo não, que se ainda tiver alguma coisa que precisa ser consertada, o Senhor vai consertar e vai te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe. E o nosso próximo compromisso será o quê? Domingo, às 19 horas. Amém? E não esqueça, igreja, segunda-feira, às 20 horas, nós temos aqui um bate-papo descontraído, né? Nós estamos estudando sobre Apocalipse, estamos no capítulo 6 de Apocalipse. Você, na hora, é de 8 a 9, é uma horinha de estudo. Uma hora de estudo. Quer ficar no prumo do Senhor? Participa dos nossos estudos. Amém? Tem sido tremendo. Aqui você pode lançar sua pergunta, pode perguntar, pode dar sua opinião. Nós vamos fazer aqui, como se fosse no estudo pessoalmente, as pessoas perguntam. Amém? Um papo descontraído, um estudo descontraído. Então, primeiro, eu te aguardo domingo às 19 horas e segunda-feira às 20 horas. Que Deus abençoe a tua vida, meu Deus e meu Pai. Toma aí a tua igreja nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família. Nos despedimos agora, meu Deus, ô Senhor, da live, mas não sairemos da tua presença. Por isso, abençoa o nosso lar e a nossa casa, em nome de Jesus. Estende as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus abençoe toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória.